Oi, galerinha do YouTube, tudo bem? Bom dia! Hoje eu vou falar a minha revisão de como foram as minhas leituras de livros de 2025. Não cumprimos a meta do ano. Sempre tem uma meta de um livro por mês, mas lemos menos. Bem, o fator mais comprometedor disso tudo foi a organização do casamento. Estávamos indo bem até setembro, de setembro para frente ficou a Deus dará a leitura dos livros, mas eu vou compartilhar aqui quais livros eu li durante o ano, tá bom? Este aqui, Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, é um livro famosinho, fininho, tem cerca de 130 páginas. Eu li no começo do ano, já não lembro muito a temática, mas a gente vai associando muita coisa do que a revolta da sociedade de agora, os jovens problemáticos de agora, a gente vai relacionando muito com o texto que ele vai falando, que tudo tem um porquê, tem uma lógica das pessoas estarem assim, todo mundo muito doido. É uma leitura um pouco cansativa, apesar do livro ser super fininho, porque ele tem uma temática meio difícil de interpretar. Tem que ler, às vezes, 2 vezes a mesma página para entender. Isso foi em janeiro. Em fevereiro, mês curto, lemos O Príncipe, de Maquiavel. Eu já tinha lido em outra versão. É um livro bonito, uma capa bonita. É um livro que tem uma temática de política, um pouquinho, e sobre como interpretavam-se na época, 1500, 1200, não sei quando exatamente foi escrito o livro, pelo Maquiavel, como que se interpretava política naquela época, que era de reinados, de príncipes e reis. Fevereiro, mês curto, livro curto. Aí começamos a melhorar um pouquinho. Durante o ano todo, a gente leu Descobertas da Fé, do Rodrigo Silva, que é um livro religioso, é cada dia uma leitura de uma passagem e também a interpretação para as nossas vidas, o que aquela passagem na Bíblia pode nos atribuir. Tem a interpretação pessoal do Rodrigo Silva sobre isso, então tem uma influência da Igreja Adventista também nessa leitura, é um devocional. Então, foi o ano inteiro. Entre março e abril, lemos Dale Carnegie. O meu irmão Vitor sempre falou para eu ler esse livro, porque ele leu e indicou muito Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu fui ler no começo do ano, entre março e abril, e gostei muito do livro, também indico, para principalmente pessoas que são vendedoras, acho que vai valer muito a pena. Vamos lá para maio, eu li Escatologia, é um livro de um pastor, Edson Neves, acho que é da Igreja Batista, de lá de São José dos Campos. É uma interpretação não exatamente a minha sobre o Apocalipse, só um outro detalhezinho que é mais sobre se a igreja vai passar sobre a tribulação ou não, que eu discordo um pouquinho do livro, mas no geral tem bastante coisa que eu concordei sim. E tem outras interpretações do Apocalipse, também de outras derivações religiosas. Esse aqui eu li no meio do ano, em junho, julho. Flávio Vassoura, Não Mais Escravo do Medo. Quem tá passando por problemas como ansiedade, depressão, mas principalmente síndrome do pânico, eu muito recomendo esse livro. Ele tem bases religiosas também, a interpretação dele, acho que até esse Flávio, ele é um religioso, de alguma doutrina, mas eu consegui me libertar de umas travas de pânico que eu tava, principalmente de assalto, de medo de motoqueiro se aproximando, aquela sensação horrível de medo. E ele enfoca muito que Deus não aprova o medo, que o medo não vem de Deus, o que vem de Deus é a nossa coragem. Então me ajudou a superar um pouquinho esse meu trauma de moto, dos assaltos que eu sofri, infelizmente. E eu recomendo para quem está sofrendo também de síndrome do pânico, pode ser que ajude como me ajudou. Outro livro que eu li entre agosto e setembro, Império Otomano.
Esse livro eu comprei, gente, há uns 10 anos atrás, e só agora que eu fui ler. Ele estava meio esquecido na minha estante. Eu já visitei a Turquia, vi muito sobre o Império Otomano lá. Eu tava com o livro já na estante e querendo ler mais sobre isso, como foi a história da construção do Império Otomano, que tem o seu foco na Turquia, né? E só agora que eu fui ler. Ele, então, é desde da primeira vila até a queda dos czares. E, lógico, fizemos a leitura da Bíblia durante o ano. Ela está capenguinha de tanto que tá remoída. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura do devocional do dia também na sequência aqui. E já estamos lendo novamente. E sempre nos acrescentando. Bem, quando chegou em setembro, eu comecei a ler esse livro que eu comprei da internet, que eu muito busquei. 5 anos buscando esse livro. Quando eu vi no Amazon, eu... achei! E eu quis comprar. Tem um... é o Felipe, agora eu não vou lembrar o sobrenome. É um influencer do Curso Bíblico, que é um canal do YouTube que eu acompanho, da Igreja Batista, não é da minha igreja. Mas ele tem muita interpretação e explicações muito interessantes. E a base da explicação e das aulas dele é por esse livro. E ele sempre fala, minha referência é o livro de História dos Hebreus, do Flávio Joséfo. E muitos outros teólogos e muitos cursos de teologia referenciam esse livro como a base dos seus estudos. Então, precisava desse livro. Que delícia. Estamos aqui. Então, vamos terminar de ler primeiro esse. Esse é o primeiro livro que vai ser continuado e terminado pela glória de Deus para o começo agora de 2026. Apesar dele ser um livro super antigo, lá da década... não sei, até lá pro ano 200, 300, 200 depois de Cristo, não acredito? Olha quanto tempo atrás, quase 2000 anos atrás. Ele é muito fácil de ler, viu? Ele é bem passado, assim, a leitura é rápida, gostei muito. Então eu recomendo também, se vocês quiserem muito ter uma visão de como os judeus viam Jesus, como interpretavam a Bíblia, toda a explicação da Bíblia por visão de um judeu. Então eu vou começar a ler ele agora em janeiro, acho que acaba em fevereiro, talvez. Vamos lá, tá bom? Agora, começar a explicar os livros que eu vou ler este ano. Separei 12, aí em janeiro de 2027 vocês podem me cobrar o vídeo se eu li tudo ou não. Está aqui. Ele está separado aqui, até aqui, ó. Entre um livro religioso, um livro não religioso, tem alguns até que tá no plastiquinho ainda. Um livro, eu gosto muito de política e filosofia, então a maioria de filosofia de política. Bem, então vamos lá. Como eu tô comprometida com aquele primeiro livro ali da História dos Hebreus, que é muito extenso, eu acho que vai bem entre janeiro e fevereiro até eu terminar, que é bastante coisa. Então eu peguei o primeiro aqui para ser algo fininho, que eu vou colocar aqui fevereiro, a data dele. Como Ganhar uma Eleição, é um livro do Quintus Tullius, Cícero Quintus Tullius. Deixa eu ver quantas páginas. Quanta moto passando, olha o barulho. 120 páginas, mais ou menos. Parece que a leitura é bem rasinha, bem prática. Tava como referência de livros de política para pessoas que não entendem nada de política. Então, vamos ver se vai me ajudar a ter opinião própria sobre política. O próximo, intercalando, agora um religioso, para março, a história de Davi. Eu amei a capa, realmente eu comprei o livro pela capa, tá? E eu acabei de tirar do plastiquinho. As páginas estão bem bonitas. Aqui a gente tem 223 páginas. É todo o contexto bíblico, mais focado sobre a história do Davi e a interpretação desse Alexander McLaren. Isso para março. Abril. Literatura do colégio. Do Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lógico, eu li no colégio, esqueci já a história. E por ter esquecido, eu queria saber
porque eu esqueci. Vamos ler novamente para refrescar a memória, tá bom? Em março. Abril. C.S. Lewis, O Cristianismo Puro e Simples. A capa é belíssima, capa dura. Eu sempre que tem a opção de comprar o livro na Amazon, capa dura, eu compro, sai um pouquinho mais caro, uns 20, 30 reais, às vezes mais caro, mas olha, é tão mais bonito. Olha as páginas, essa borda colorida, é tão mais bonito, vale muito a pena, porque fica uma lembrança na minha prateleira. Esse aqui, eu queria ter a coleção inteira do C.S. Lewis, mas não é fácil de achar, tá bom, gente? Em toda a coleção dele, inclusive fica muito grande, né? Esse, então, ficou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho, um livro que eu comprei há uns 3 anos atrás. Comecei a ler, já tava até aqui, mais ou menos. Parei, porque não tava tão interessante. Eu vou dar uma segunda chance para ele. Porque o título é bem chamativo, né? Mas aí ele me decepcionou no começo. Mas eu vou dar uma segunda chance. É um livro do Václav Smil, O Números Não Mentem. Tem várias histórias, não é sobre matemática, mas provando por A mais B por que as coisas são as coisas. É meio assim, mas quando eu ler, depois eu passo uma interpretação melhor para vocês, tá bom? Julho. Um livro que ainda está no plastiquinho, depois eu tiro. Livro de Enoque, tem várias capas, várias versões. É um livro de apócrifos da Bíblia. Esse aqui não tem muitos anexos, tem alguns. O que muda dos livros de Enoque são a quantidade de anexos tentando explicar esses livros apócrifos, tá? Então, eles não são literatura da Bíblia, mas não é oficial nem da Igreja Católica, nem da Protestante, mas é interessante ter conhecimento que eles existem, tá bom? Julho, agosto. O Livro da Política. É uma coleção, essa aqui, da Editora Globo. Então, tem influência sobre a opinião da Globo sobre política. É um livro um pouco petista, talvez. Eu já li um pouquinho, páginas alternadas, e já percebi que é um pouquinho comunista, porque ele critica bastante a direita. Mas a gente vai ler mesmo assim, porque tem que ter opinião. Tem bastante figura, é bem ilustrativo. Julho, agosto. Não, já nem sei onde eu tô. Agosto, já me perdi. Confissões de Agostinho de Hipona. Também, eu queria ter a coleção inteira do Agostinho de Hipona. Eu acho que tem uns 3 livros só na minha biblioteca. Temos que começar pelo começo. Esse é a maior obra dele, mais famosa, mais traduzida. Então, vamos começar pelo começo. E é a interpretação do Agostinho de Hipona, lá de 1300, 1400, sobre o cristianismo. Ele era da Igreja Católica, né? E ele era um filósofo, então as interpretações dele são utilizadas para a Igreja Protestante também, e batem muito com o que eu acredito também, do pouco que eu conheço das obras dele, e a gente vai se aprofundar. Já nem sei onde eu tô, se é setembro, outubro. Daquela mesma editora Globo, tem essa coleção que ainda tem esses 2 livros, né? Aquele de política e esse de filosofia, o livro da filosofia. Já vi bastante resumo de filosofia, tentando enumerar desde da Grécia até os tempos modernos, de como a gente tá, sobre filosofia, mas vamos ver essa opinião, e porque também tem bastante gravura, parece que é um livro bem didático. Vamos dar uma chance para ele. Próximo. Esse é grossinho. Acho que eu vou precisar de uns 2 meses para lê-lo. É O Médico de Homens e de Almas. É a história de São Lucas. Esse Taylor Caldwell, ele tem uma coleção bem legal sobre os principais santos da Igreja Católica. Então, São Marcos, São Lucas, São Mateus. Ele é uma leitura de uma narração, uma narrativa, como desde do Lucas criancinha até virar um historiador, médico e ter participação na Bíblia. Eu já tinha começado a ler, tanto que tá com uma marcação de páginas aqui.
e parei. Aí isso me dá uma frustração, começar as coisas e parar. É uma frustração pessoal, eu preciso terminar. Mesmo se estiver bom ou ruim, eu preciso terminar o que eu comecei. Então a gente vai terminar, pela glória de Deus. E o último, para dezembro, mais um livro petista e comunista de Karl Marx. Estava na minha biblioteca, eu nunca li, então eu tenho que resolver isso aqui. Ele não pode ficar lá não lido, não é simples assim. A miséria da filosofia. E vamos ver a opinião do Karl Marx, mesmo eu não concordando com nada. Tá bom? É um livro de 158 páginas, parece que é uma leitura rápida. Tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. Vamos aproveitar esse ano para melhorar intelectualmente, ler bastante, ter opinião política, opinião filosófica e principalmente se empenhar nos estudos de teologia, na Bíblia, aumentar nossa espiritualidade e permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida, tá bom? Fica com Deus. Beijo.